Qual é o passo a passo para não falar demais? Ora, primeiro nós precisamos entender as vantagens e desvantagens de falar demais. O que é falar demais? São as pessoas que eu costumo dizer que não conseguem segurar a língua dentro da boca. Eu chamo, no meu curso, eu chamo de faladores, né? No mundo você tem os escutadores e você tem os faladores. Os faladores, normalmente, eles morrem aos poucos sem saber. Você já ouviu falar de que uma pessoa, quando ela pode morrer de hemorragia, que é de perda excessiva de sangue. Agora, tem muito mais pessoas no mundo que morrem e que já morreram por causa da verborragia. É isso mesmo. A pessoa fala demais. E quem fala demais, olha, nós precisamos entender. Não tem, você já ouviu um ditado popular que ele diz o seguinte, ó, quem fala demais dá bom dia a cavalo. O que esse dito popular, o que ele quer traduzir para nós, o que ele quer transmitir? Quem fala demais acaba falando o que não deve, para quem não deve, onde não deve, sobre o que não deve, na hora que não deve. São coisas mortais, entendeu? É tudo o contrário do que eu ensino no meu curso, do que eu ensino para os meus alunos nas empresas ou os alunos de mentoria com os quais eu trato no dia a dia. É mortal, um erro mortal você falar demais. Veja bem, ó, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Ninguém gosta de faladores, nem outros faladores. Você nunca vai ver dois faladores que são amigos. E se eles forem amigos, eles não andam juntos. Por quê? Porque um quer falar e o outro não deixa. Então você imagina a briga que fica. Agora, quem são as pessoas disputadas no mundo? Quem são os profissionais que mais ganham? Aqueles que dão mais certo, aqueles que não se metem em confusão. São aqueles que falam somente o necessário. São aqueles que, sempre que possível, eles são os últimos a falarem. São aqueles que pensam antes de falar. Porque qual o problema do falador, o falador compulsivo? É que o cérebro dele é lento e a língua dele é ágil. Você entendeu? Agora, o sábio, qual que é a marca das pessoas sábias? Se a marca do tolo é o cérebro lento e a língua rápida, a marca do sábio é um cérebro ágil e a língua mais lenta. Isso significa que você é mais comedido. Olha, o que escreveu sobre isso no livro de Provérbios o homem mais sábio e mais rico que já viveu? Salomão. O que ele escreveu? Entre outras coisas, ele escreveu o seguinte: o homem sábio é comedido no falar e ele tem espírito sereno. E ele diz que até o tolo passará por sábio se ficar em silêncio. E se mantiver os seus lábios selados, parecerá aos outros que ele possui discernimento. Então veja como que isso é sério, ó. Por isso que é tão importante aprender o passo a passo para não falar demais. Porque se você, mesmo sendo tolo, você não falar demais, as pessoas vão achar que você é sábio. Agora, o tolo, ele abre a boca e ele se revela, todo mundo já sabe. O falastrão, o falador compulsivo, está o tempo todo falando mal dos outros. Então vamos lá, a pergunta que você me fez foi: qual que é o passo a passo para não falar demais? A primeira coisa que a pessoa tem que ter é uma alavanca, usar uma alavanca. O que falou Aristóteles sobre uma alavanca? O que é uma alavanca? Uma alavanca, se você for numa loja de ferragens, é uma barra de ferro, que ela deve ter 1,80 m, 2 de altura, ela tem mais ou menos 2 polegadas de diâmetro, ela tem uma das pontas, ela tem um pé de cabra e na outra ponta ela é afilada. Para que ela serve? Você usa com um toco de madeira ou com um ponto de apoio para levantar alguma coisa que seja muito pesada para 2 pessoas carregarem. Então, normalmente uma está com um carrinho, a outra vem, põe um ponto de apoio, levanta e aí então ambas conseguem levar um cofre, por exemplo, pesado, apenas estando em 2. Então, uma alavanca é algo que possibilita você fazer algo que sozinho era impossível de fazer. Ela diminui o peso. Uma alavanca, quanto mais para cima você pega, menos força você fará. É física pura. Tá, Ivan, mas o que isso tem a ver? É que você me perguntou, qual o passo a passo para não falar demais? Então, você tem que ter uma alavanca. Eu vou lhe dar alguns exemplos de alavanca que alunos meus já deram depoimento em classe. Por exemplo, se você usa uma calça, se você costuma usar a calça jeans e ela é um pouco mais justa, uma alavanca pode ser um pedregulho que você carregue no bolso e que ao sentar-se ou ao andar, você o sinta na pele. Então ele não precisa ser grande demais, mas não pode ser pequeno demais. Toda vez que você sente, você se lembra de falar menos, de falar um pouco menos, ou de ser menos ansioso.
E com isso o seu cérebro vai se acostumando. Uma outra alavanca que alunos meus já usaram foi pegar um pedaço de papel como se fosse um cavalete desses de rua, uma barraca canadense, sabe? Você faz um cavalete e escreve de ambos os lados dele. Fale menos. E aí você deixa sobre a sua mesa, você cola no armarinho, no espelho do armarinho do seu banheiro, você põe nas suas gavetas de peças íntimas, ou você deixa próximo de você numa reunião. Você vai ter uma reunião com um cliente, ou você trabalha num terminal de vendas, você põe ali para que você olhe. Toda vez que você lê aquilo, o seu cérebro se lembra e você morde a língua e fala um pouco menos. Qual é o passo a passo para não falar demais? É primeiro você se conscientizar de que quanto mais você fala, mais você se enfraquece. Quanto mais você ouve, mais você se fortalece. A não ser que você seja um radialista, por exemplo, ou você é um apresentador de TV. Puxa vida, mas eu tenho certeza que você está me entendendo. Tem gente que assiste a esses vídeos mesmo e depois diz, poxa, mas eu trabalho como radialista. Poxa, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando nas relações sociais. Não estou dizendo se a sua profissão te obriga a isso. Agora, se você é vendedor, quanto menos você fala, quanto mais você ouve, mais aumenta as suas chances de vendas. O que eu quero dizer com isso? Ouça as perguntas do cliente. Responda somente o que for perguntado. Se ele pedir que você fale um pouco mais, você fala um pouco mais. Divida a comunicação em blocos. Você vai ver como fica mais fácil. As pessoas precisam de um tempo para digerir o que está sendo dito. As pessoas precisam entender o que você fala. As pessoas gostam de ser ouvidas. Ouça as pessoas. Então, voltemos à sua pergunta inicial. Qual é o passo a passo para não falar demais? Tem uma alavanca. Use vários tipos de alavanca, não uma só. Treine todos os dias. Peça para que algumas pessoas da sua convivência lhe avisem quando você estiver falando demais. Peça um sinal, alguma coisa pré-combinada entre você e elas. Peça para sua esposa, peça para o seu esposo, peça para os seus filhos, peça para algum amigo íntimo seu lhe avisar. Esse é o passo a passo, é tudo uma questão de hábito. Assim como a pessoa desenvolveu o hábito de falar demais e ser um falador compulsivo, ela pode desenvolver o hábito de ser um escutador. Como? Falando menos. Então é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta, porque na verdade parece tão complicado, mas é muito simples. O que é que os chineses disseram sobre isso? Eles disseram, uma jornada de 1000 milhas começa quando você dá o primeiro passo.